Olá, meu nome é Luiz Pereira e quero aqui trazer algumas reflexões sobre o tema desapego aos bens materiais. Eu vou fazer duas leituras de trechos do Evangelho que servirão de referência, de pano de fundo para as reflexões que quero fazer. Então vamos à primeira leitura, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Agora eu vou fazer a segunda leitura, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versos de 16 a 24. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardais os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe o jovem. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora, muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, é intuitivo que nessas duas leituras que eu fiz, Jesus nos fala sobre bens materiais, sobre o desapego que nós devemos praticar à matéria. Na primeira leitura, Jesus diz que a nós que é preciso fazer uma escolha, que não é possível servir a Deus e a Mamon, a matéria e ao espírito. Precisamos fazer essa escolha. E na segunda leitura, ele diz que precisamos pagar o preço, que para que possamos segui-lo em seus ensinamentos, que nós não podemos, simultaneamente, nos manter vinculados à matéria. Nós precisamos ter consciência que nós somos espíritos e temos um corpo. Nós tendemos a confundir o nosso ser, a nossa consciência com o nosso corpo físico. E daí vem aquelas tiradas. Hoje o meu espírito não está bom. Hoje estou bem de espírito. Nós somos espíritos e temos um corpo. Então, quem sente fome, quem precisa dormir, quem fica cansado, é o nosso corpo, esta máquina biológica que nós, espíritos, cada um de nós, plasmamos e mantemos para que possamos nos manifestar nesse plano físico. Mas nós somos espíritos. E como espíritos,
nós devemos procurar viver o nosso dia a dia. Nós temos que lembrar que nós nada temos, nós detemos a propriedade dos bens materiais por um determinado tempo. Nós nascemos, encarnamos neste plano sem nada e vamos partir deste plano, desencarnar sem nada, porque nada levamos. Então, ficar nesse intervalo entre nascer e morrer, brigando por mais ter, sendo que nada disso vamos levar, é pueril, é sem sentido. Isso não quer dizer que nós não possamos ter matéria, ter bens materiais, que não possamos ter carro, não possamos ter uma casa, que não possamos nos vestir bem, que não possamos viajar. Não, não é isso. O que nós devemos procurar é não nos vincularmos à matéria, é não deixarmos com que a nossa felicidade dependa de bens materiais. É que esses bens materiais não nos façam esquecer que o mais importante é a nossa evolução em espírito, que a vida neste plano, na matéria, é um meio de evolução do espírito e não a finalidade do espírito viver bem nessa terra. Nós devemos procurar viver da melhor maneira possível, mas nós não devemos esquecer que nós somos espíritos e que nós estamos neste plano para refinar o nosso espírito, para usinarmos, burilarmos o nosso espírito. Então, os bens materiais que nós podemos ter neste plano são os bens materiais que nos garantem a manutenção dessa máquina biológica, desse corpo físico, para que possamos nos manifestar. Os bens materiais que nós devemos procurar obter também devem garantir a boa existência, a sobrevivência dos nossos entes queridos, dos espíritos que dependem de nós, para poder se alimentar, para poder ter uma casa, para poder evoluir em espírito. Nós devemos manter e procurar até obter mais bens materiais que nos permitam evoluir de uma forma melhor em consciência, em espírito. De uma forma resumida, nós devemos evitar qualquer tipo de vínculo com a matéria. Nós devemos evitar que a nossa felicidade dependa em mais ter. Isso é fácil de observar porque basta nós evitarmos o luxo e a ostentação. Eu posso ter um carro? Posso. Facilita o meu transporte, facilita a minha locomoção e me permite ter mais tempo para ler, para estudar, para refletir, para dormir melhor, para transportar minha família. Agora, ficar triste, pesaroso, ou viver em função de ter um carro melhor, um carro maior, de luxo, isso é ostentação, é luxo. Nós não precisamos disso, precisamos do carro. Agora, ficar preocupado se o carro é do ano ou não, se o carro é um modelo novo ou não, aí é gasto de energia de maneira inadequada. Nós devemos focar o gasto de nossa energia em tarefas, em objetivos que nos permitam evoluir em espírito, que é o nosso objetivo final. Lembrem que no Livro dos Espíritos é nos dito que a felicidade última, que a felicidade plena, não é deste plano. Nós devemos procurar ser o mais felizes que pudermos ser, mas sem luxo e sem ostentação.
para que possamos focar as nossas energias na evolução de nosso espírito. E nós devemos procurar fazer isso de maneira contínua. Procurar meios de mais ser e não ter. Porque o que eu sou eu nunca vou deixar de ser. Mas o que eu tenho hoje, talvez eu não tenha amanhã. Mesmo porque, sendo realista, como já falei, nós nada temos. Nós detemos por um tempo determinado a propriedade de objetos. Então, o bem viver, o viver com alegria, o viver com prazer, nós devemos procurar o tempo todo. Vibrarmos bem, com otimismo, com ânimo, com alegria no olhar, nas palavras, nos gestos. Porque aí nós, irradiando boas energias, construímos um universo adequado à nossa volta. Mas nós não podemos confundir esse bem viver com a nossa vida plena. A nossa vida verdadeira é nos planos espirituais. A vida na matéria é um local, é um momento pequeno na nossa eternidade, para que nós possamos validar os nossos aprendizados, para que nós possamos mencionar, verificar se nós realmente aprendemos lições, se nós realmente temos as condições adequadas. Viver só pelo bem viver, viver só para nos preocupar em alimentar, em ter prazer, em dormir. Isso é típico dos animais que não têm consciência, dos animais irracionais, que vivem e lutam por isso no dia a dia, para comer, beber, dormir e ter prazer, sempre que possível, se procriando, por exemplo. Nós, como espírito consciente que somos, não podemos nos limitar a essa rotina de comer, beber, dormir e procurar ter prazer, lutando para diariamente termos condições de fazer isso. Lutando, brigando para nos mantermos vivos na matéria, só para poder fazer isso. Comer, beber, dormir e ter prazer. Nós precisamos, de novo, estou sendo até repetitivo, mas é que precisamos ter essa consciência, buscar a nossa evolução em espírito. Jesus nos coloca também, nessas leituras, principalmente na segunda, que nós devemos procurar viver com intensidade a nossa vida espiritual, e isso implica em nós fazermos uso de nossos talentos. Essas reflexões que estou trazendo podem ser estudadas em diversos itens do capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
E capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E um dos itens desse capítulo nos fala sobre a parábola dos talentos. Porque o viver em espírito, o viver com a consciência que somos espíritos, implica em nós utilizarmos os nossos talentos de maneira plena. E na parábola dos talentos, só lembrando aqui rapidamente, Jesus não, um rico proprietário, ele vai viajar e deixa com seus servos alguns talentos, deixa 5 com um, 2 com outro e 1 com um terceiro. Quando retorna dessa viagem, depois de muito tempo afastado, ele cobra dos seus funcionários o que fizeram com os talentos. O que deu 5, disse que está agora com 10, porque aplicou, fez valer os talentos. É parabenizado pelo rico proprietário, pelo senhor. O que tinha 2, está agora com 4. Também é parabenizado pelo senhor. O que tinha recebido 1, só retorna 1, se justificando que ficou com medo de perder esse 1, então que o guardou para devolver quando o seu mestre, seu senhor, voltasse. Esse é banido da casa do senhor, sendo até retirado esse um talento que lhe foi dado, porque ele desperdiçou aquilo que lhe foi dado. Então, todos nós, sem exceção, temos talentos que nos são oferecidos na forma de dons, que devemos procurar exercer para melhor refinar o nosso espírito. Então, todos nós temos dons, temos talentos. Não significa que dons e talentos sejam a mesma coisa. Dom é algo que nos é dado de maneira gratuita pelo divino e que pode requerer ou não esforço, dedicação, para que possamos colocá-lo em prática. Então, todos nós temos um dom. Então, eu primeiro preciso identificar esse dom, que é algo que eu faço com alegria, com prazer, que não me cansa. Pode ser uma coisa banal, a princípio, como, por exemplo, jogar futebol. Pode ser algo muito sofisticado, como, por exemplo, ter facilidade com números, com matemática. Só que existem alguns dons que eu preciso treinar para que ele se manifeste de maneira plena. E quanto mais eu treinar, mais ele se mostra presente. Existem outros dons que ele se mostra de maneira gratuita e que não requer treino ou muito pouco treino. O dom, que é uma dádiva do divino, um presente tem a ver com a nossa evolução, a nossa missão de vida. E nós exercemos o nosso dom para o próximo. O dom, quando talento, ele pode ser oferecido ao próximo, mas também pode nos servir de meio de vida.
Mas o importante, independente de ser dom ou só um talento, que o talento pode não ser um dom, né? O talento eu posso, de repente, por força de vontade, né, eu adquiri um talento. A música é um exemplo disso. A pessoa pode não nascer com dom para a música, mas pela vontade, ela estuda, pratica, e pode ser um músico. A pessoa que tem o dom para a música, ela também, para ser um bom músico, vai ter que exercitar, vai ter que se dedicar, mas muito menos do que aquele que tem só o talento. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós temos dons e todos nós podemos exercer talentos. O que Jesus nos coloca é que nós precisamos atender ao chamado que nos é feito, a nossa vocação. E para atender esse chamado, essa vocação, precisamos exercer, fazer uso das nossas habilidades, que nos são dadas na forma de dom e que podem também ser utilizadas na forma de talento. Que nós possamos, cada um de nós, termos esta consciência que precisamos viver intensamente a nossa espiritualidade, que precisamos fazer essa escolha, que devemos procurar meios materiais que nos permitam evoluir em espírito da melhor maneira possível. Mas essa briga por mais ter bens materiais não pode se transformar em sofrimento, em tristeza, em vínculo, que nos impeça de ser feliz. E que também essa luta por bens materiais não deve implicar em luxos e ostentações. Que essa luta pelo mais ter deve só para facilitar o mais ser. Só isso. Que nós devemos expor de maneira contínua os nossos dons, os nossos talentos, para que assim cada um de nós possa verdadeiramente exercer a nossa vocação, respondendo o chamado do Criador para que nos acheguemos, para que nós nos unamos a Ele em espírito. É essas reflexões que eu gostaria de trazer, então. Desejo a todos, então, uma grande semana, com muita paz, com muito amor, hoje e sempre. Que assim seja.